Fala, nação rubro-negra! Se você gosta de vídeos rápidos com notícias do Mengão, já deixa o like e se inscreve. Aqui você recebe tudo em primeira mão. Que acabou falhando, né? Especialmente no segundo gol. O segundo gol do Fluminense nesse clássico do Maracanã, vitória pelo placar de 2-1. Alex, agora sim, boa noite. O que te pareceu o clássico do Maracanã, vencido pelo Flu 2-1, Alex? Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cadu Mansa e todo mundo que está em casa. Cadu Mansa é ele, rapaz. O Flamengo não veio pro jogo, né? Assim, da maneira concentrada, mobilização, você percebe que o Fluminense ele veio mais concentrado para isso e o primeiro tempo ele foi bem superior. Faltas em excesso do Flamengo e cabeça no lugar mais do Fluminense, conseguindo com isso... nem sempre forçar, mas vamos dizer assim, forçar mais erros do Flamengo e tirar proveito em cima disso, então isso deu para perceber. No segundo tempo, o Flamengo tentou vir, lógico, 2-0 também num clássico, você dá às vezes um passinho atrás, porque aí, no caso seria o Flamengo que teria que se expor. E é bom pro campeonato, mas é uma pena, porque se a gente for pensar para essa reta final, até pré-final de Libertadores, se eu pudesse abrir, lógico, 5 pontos agora, não poderia perder essa oportunidade. Mas foi um jogo que realmente não foi um jogo legal, não foi um jogo bom. Não é comum acontecer 2 erros desse tipo com o time do Flamengo, mas mérito do Fluminense sim. Esse mérito acho que tem que dar porque ele veio muito preparado para o Clássico realmente. Uma vitória importante para o Fluminense nesse objetivo de se manter bem próximo e agora bem próximo mesmo dessa briga por vaga de Libertadores e pré-Libertadores. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos voltar ao Maracanã com a nossa equipe, o nosso time que fez a transmissão no Premier. Dandan Pereira vai aparecer aqui ao lado de Rafinha, de Eric Faria e vão nos dar brilho aqui no Troca de Passe. Bem-vindos, meus amigos! O Fluminense fez um grande jogo, eu vou dizer para vocês, é o melhor jogo que eu tenha visto do Fluminense sob o comando do Zubeldia, né? Especialmente no primeiro tempo, muito consistente, né? E outra coisa, eu tava pensando aqui, né? Se o Flamengo tivesse conseguido vencer o jogo, teria aberto 5 pontos, poderia jogar tudo contra o Bragantino, né, para praticamente encaminhar o título, poderia até se dar o luxo de poupar contra o Atlético, pensando na decisão da Libertadores, né? Haveria essa possibilidade, pelo menos, de o Felipe fazer um planejamento mais ou menos assim. Mas queria saber de vocês o que pensam sobre isso e sobre o que viram nessa belíssima vitória do Fluminense. Bem-vindo, Dandan! Valeu, Diniz! Alô, Mansur, Alex! Galera do Troca, muito boa noite a todos. Vou passar a bola para quem entende, né? O Eric Faria e o Rafinha comentaram o jogo. Jogar então aqui pro Rafinha. O Fluminense no primeiro tempo realmente foi impecável, né? Atuando ali em bloco, todo mundo atacando, todo mundo defendendo. Tanto que abriu 2-0 na primeira etapa. O que você achou do Fla-Flu, Rafinha? Diniz, grande abraço, Mansur, Alex, boa noite para vocês. Realmente, o primeiro tempo o Fluminense dominou, né? Dominou o Eric, que a gente vinha comentando durante o jogo, não teve nenhuma ação, o Flamengo teve um chute no gol durante o primeiro tempo todo, todos jogados a intensidade, a marcação, defesa muito bem postada, Zubeldia fez muito bem, preparou muito bem o time e ficou claro, né? Um time do nível do Flamengo não pode ser um primeiro tempo como fez isso, brigando pelo título, não pode. Agora o Fluminense tem que parabenizar, que foi muito bem, fez uma partida fenomenal e o Zubeldia parabenizar porque armou o time exatamente como deveria jogar contra o Flamengo. Achei um primeiro tempo muito completo do Fluminense, tanto na parte defensiva. Achei que o meio-campo do Fluminense, principalmente os 2 volantes e o Acosta, engoliram os 2 jogadores de meio-campo do Flamengo. Com essa questão do Carrascal jogar mais à frente, junto com o Bruno Henrique, com o Samuel Lino aberto por um lado, o Luiz Araújo pelo outro, o meio-campo ficou muito despovoado do Flamengo e os jogadores do Fluminense conseguiram articular mais ali, conseguiram se encontrar mais ali e ganhavam os rebotes, ganhavam as segundas bolas, enfim, provocavam os erros do Flamengo de passe, porque ora o Fluminense marcava um pouquinho adiantado e obrigava o Flamengo a dar a bola longa. Ora o Fluminense descia todo mundo e provocava o erro do Flamengo, como foi no lance do primeiro gol. Luiz Araújo perde uma bola, o Fluminense retoma rapidamente, ganha um lateral e a jogada do lateral sai o gol do Lúcio Acosta. Aí é um erro individual do Rossi, ele já até no fim do jogo, vocês devem ter ouvido, tirou totalmente o peso do menino, do João Vitor, que realmente estava muito nervoso, mas nesse lance, apesar dele ter recuado mal a bola, o Rossi teve 2, 3 chances para se livrar do problema, ou deixar sair para escanteio, ou para dar um bicão. Então o próprio Rossi admitiu o erro, né? No segundo tempo eu achei que o Fluminense
baixou um pouco demais, confiou demais no seu sistema defensivo, mas ainda assim deu certo. Por quê? Porque o Flamengo inexistiu em termos de criatividade hoje, ainda que tenha tido a bola, passou a cruzar muito, da intermediária, cruzamentos assim, de qualquer jeito para a área, pegando a defesa do Fluminense de frente. Acabou que num lance o Juninho foi muito feliz, o Fábio fez a única defesa dele no jogo, boa defesa, grande defesa, difícil, foi a do lance da cabeçada do Juninho que acabou dando o pênalti do René com a bola batendo na mão. Esse é um lance polêmico, o PC disse que o Bruno Henrique é que provocou o contato, é um lance que vai gerar muita discussão, de fato, assim, né, porque... É um lance polêmico pra caramba, né? Teve um chute ali, né? Teve um chute do Thiago no Bruno Henrique, né? E aí a gente vai discutir a ação do Thiago, se ele viu ou não viu o Bruno Henrique. Enfim, acho que foi uma vitória muito justa do Fluminense, principalmente pelo primeiro tempo e pela estratégia no segundo tempo. Ela não permitiu, a estratégia do Fluminense não permitiu que o Flamengo conseguisse chegar perto do gol do Fábio. Lembrando que o Fluminense mais descansado, né? O Flamengo teve um jogo no final de semana lá no Recife e jogadores que chegaram algumas horas atrás do Rio de Janeiro. Caso do Carrascal, que começou jogando, depois o Danilo entrou no lugar do garoto João Vitor. Então, um Flamengo mais desgastado também, né, Rafinha? Como nós falamos no começo do jogo, né, Dona? Por um lado, é bom ter tantos jogadores nas suas seleções representando os seus países, mas no momento desse, o treinador tem muita dor de cabeça, né? Jogador que atravessa o mundo e tendo jogos importantes, como um clássico hoje, que pode decidir o campeonato. É ruim. Então, claro, o Flamengo totalmente desmontado, mas isso também não tira o mérito da vitória do Fluminense, que jogou contra jogadores que o Flamengo tem de reposição, que são grandes jogadores também, não deixa o nível cair. Hoje o parabéns tem que ser para o Fluminense. Claro, o Flamengo sem os principais jogadores, mas o Fluminense dominou o jogo e, claro, o Flamengo é nítido que sente a falta dos jogadores de frente que fazem a diferença. Agora, Rafinha, muito abaixo, perdão, rapidinho, Dini. Vai lá. Uma atuação muito abaixo dos dois volantes do Flamengo. Tanto o Pulgar no primeiro tempo, ainda que tenha tido mais a bola. O Saul, para mim, inexistiu durante todo o jogo. Para mim, assim, eu não entendi. Exatamente. Até ele ficar os 90 minutos, assim, não conseguiu ser um cara de apoio para a defesa, para sair jogando. Oi, perdão, Alex. Ele caiu bastante de produção esses últimos jogos. Isso. Né? Sim. E acho que hoje ele já não vinha jogando bem e hoje eu acho que ele fez talvez a pior partida dele com a camisa do Flamengo, sim. Porque ele não conseguiu ser o cara do apoio para sair jogando, não conseguiu ser um cara mais criativo na frente, quando pegou a bola tocou muito pro lado e aí o Flamengo sentiu falta, né? Porque não tem o Arrascaeta, o Carrascal no primeiro tempo estava como quase um centroavante, depois foi pro lado direito, também não conseguiu se desenvolver muito, o René marcou ele muito bem, enfim, eu acho que o Flamengo foi muito pouco criativo, assim, eu acho que é um problema que o Felipe tem que ver. Não é de hoje que o Flamengo tem tido essas questões no ataque. Fez os 5 gols no Sport porque a gente sabe como foi o jogo. 11 contra 9 e acabar fazendo os gols. Mas o time tem sido muito pobre e com pouco repertório ofensivo, na minha opinião. Agora, o Fluminense ganha uma posição... Fala aí, Rafinha, completa, por favor. Não fala nada. Não, fui eu, Dandan. O Eric falou foi o Diniz, acho. Não, então, só queria que o Mansur levantou uma bola aqui, acho que seria legal o Rafinha que teve nessa situação, o Alex também, de fim de temporada, né? Por causa do nosso calendário super atribulado e tal. E o Mansur disse bem aqui que não é uma coincidência Flamengo e Palmeiras estarem caindo de produção no momento decisivo da competição, né? Um momento em que se mistura as decisões, o Campeonato Brasileiro que está ali, né, briga cabeça a cabeça, data FIFA, vários jogadores fora das duas equipes, e o Rafinha passou por isso lá em 2019, né, o Flamengo não estava brigando cabeça a cabeça com ninguém, porque estava sobrando no Campeonato Brasileiro. Assim, pelo amor de Deus, até pediu licença ao Rafinha, sem tirar um pingo de mérito do que foi feito em 2019. Há uma diferença brutal de contexto na medida em que esse ano teve Copa do Mundo de Clubes, o time viajou para os Estados Unidos, volta e continua competindo numa marcha de 3 dias. 2019, o calendário brasileiro para todo mundo, parou um mês no meio do ano, aquele time se preparou, o Rafinha, alguns jogadores foram chegando ao longo daquele segundo semestre, o Flamengo cai na primeira mata-mata de Copa do Brasil, tem algumas semanas livres, não estou dizendo que jogou pouco, que era fácil o calendário, não, e nem que para minimizar o que eles fizeram, que são os recordistas até hoje de pontos do Campeonato Brasileiro. Essa diferença é importante. É um contexto. Eu entendo que você falou, Mansur Lord, 2019 foi bem mais fácil. Pô. A questão é que também, depois da parada, né, o calendário foi muito apertado, né, porque era jogo quarta e domingo, o Flamengo disputando Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não dava folga, né, na verdade, jogando também, né, gente? O Fluminense até jogou mais do que o Flamengo na temporada.
O Fluminense tem mais jogos que o Flamengo na temporada. Sim, sim, mas a minha questão você também acha que é comum que estejam, e normal que Flamengo e Palmeiras nesse momento estejam caindo, Rafinha? Diniz, com certeza, pela quantidade de jogos. Agora, eu acho que essa parte dessa parada, dessa data FIFA, nesse momento da competição, faltando 7 rodadas, já dá 10 dias da decisão da Libertadores, a parte mental também pesa muito. É o desgaste, o medo de se machucar, é um jogo atrás do outro, todo jogo é decisão. Então, claro que pesa o cansaço, e ainda mais perder os principais jogadores para esse momento, é difícil. Agora, que a parte mental dos jogadores nesse momento tem que falar mais alto também. O cansaço tem para todos. Agora, a parte mental nesse momento, para quem entrar, tem que dar conta do recado. Não tem como ignorar que o Flamengo hoje não teve o melhor jogador do campeonato. Né? O Flamengo não teve hoje o melhor jogador do campeonato, o artilheiro do campeonato, o Arrascaeta. Não dá pra ignorar esse fato, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Mas só que é assim, ó. O Arrascaeta ia ter que virar o Pelé hoje, né? Porque o resto também não ajudou. Aí que tá o detalhe, Eric. Só o Arrascaeta hoje não ia adiantar, não, Aí gente. que tá o detalhe, com todo o desgaste, tudo que é inerente a essa parte da temporada. É óbvio que vai te exigir mais essa questão. Quanto mais estressado, mais cansado, mais desgastado você tá, é mais difícil você concentrar. Mas é o momento decisivo. Não tem como fugir. Esse time do Flamengo que jogou também é muito forte. O problema não é a falta de sintonia fina, técnica. O problema é como estava desligado. O Flamengo não estava bem preparado emocionalmente. Esse que é o maior problema de você levar para o campo, independente dos jogadores. Aí entrou que o Eric coincidiu de falar, hoje o Arrascaeta teria que ser o Pelé. Não seria fácil nem com o Arrascaeta para esse lado, errando tanto, tão fora do jogo, tão fora de sintonia. É o que mais me pega, de repente, no momento que ele tem que se superar para esse momento decisivo. Fala, Rafinha. Não, eu queria até saber do Alex e do Rafinha a informação de que o Palmeiras não tinha vencido o jogo do Vitória. Será que não deu uma... hoje a gente pode perder que não acontece nada. Isso, né, imaginando aqui, não dizendo que eles iam perder de propósito, nada. Inconscientemente. Eu quero... isso, inconscientemente dá uma relaxada. Falou, gente, hoje o que acontecer aqui tá bom. Mas aí, no caso, o efeito foi outro. Eu tô perguntando para ex-jogador, eles que entendem disso aí. Alex, fala você primeiro, meu craque. Você começou primeiro, respeito máximo. Dandan, não é que não possa acontecer, e também falar que eu nunca vivi, eu vou estar mentindo. É tão perto os jogos que parece que não, eu tenho que estar focado. Lógico que você tem que estar focado no seu. Mas é algo que parece que pode mexer. Em algum momento se mexeu com o Flamengo, eu não sei. Né? A gente não tem como afirmar o que passou na cabeça deles. Até porque estava sendo ao contrário, né? O Flamengo jogando antes e o Palmeiras depois. A princípio estava meio equilibrado. Mas que pode mexer, a cabeça nossa é o grande mistério, né, cara? Que não dá para você saber. Então, já aconteceu de eu passar por isso, sim. Acredito que o Rafinha também em algum momento. É essa essência aí do emocional que você tem que manter ligado. Porque se o Palmeiras tivesse vencido o Vitória, o Palmeiras assumiria, né, a liderança do campeonato. E aí talvez o time tivesse que entrar mais ligado, Rafinha. Dessa forma que o Alex falou, tem todos os sentidos. Eu acho que o Eric foi bem feliz naquele ele fala. Não pode um time brigando pelo título fazer um primeiro tempo desse. Independente do jogador que está ali. Que o Flamengo tem jogador de reposição, tem jogadores muito experientes no time, que sabem lidar com essa situação, já passaram por isso em outros clubes. Então, assim, é um primeiro tempo que eles têm que esquecer. Porque não pode, depender de viagem, de cansaço, de tudo. Quem tá ali não pode fazer. Um time não pode. Hoje parecia que quem tá brigando pelo título é o Fluminense. Então, assim, foi uma apresentação, um primeiro tempo. Né? Não vamos condenar quem estava também os 11 que começaram, porque, cara, é um clássico, a emoção é outra, a dinâmica e a pegada, a intensidade é outra. Agora, os jogadores do Flamengo não podem fazer o primeiro tempo desse, independente de tudo. Do que acontece, do que está acontecendo na competição. É um clássico. O clássico, por si só, ele já te traz mobilização mais naturalmente, né?